Meus amados, gostaria de convidar os irmãos, as irmãs, para abrirem suas Bíblias, o livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos na sua casa, glorificando e bendizendo o seu santo nome. Livro de Josué, capítulo 9. Os irmãos encontraram, amém? Leamos. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, versículo 2, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, versículo 4, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Versículo 6, e vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Versículo 14, por favor. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, da provisão dos gibeonitas, e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. 16, e sucedeu que, ao fim de 3 dias depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles, porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Kiriate Jearim, e os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Até o versículo 18. Meus irmãos, minhas irmãs, os 40 anos de peregrinação de Israel, desde a saída do Egito até a terra prometida por Deus, já haviam se passado. Josué, o grande líder, já havia morrido. A nuvem e a coluna de fogo que os acompanhava já havia sido retirada por Deus. O maná que caiu durante 40 anos no deserto também já havia sido suspenso por Deus. Agora, Josué era o encarregado de fazer o povo de Israel tomar posse da terra, e milagrosamente Josué conduz o povo atravessando o rio Jordão, e milagrosamente, com a ajuda de Deus, Josué e Israel vencem a grande e temida cidade de Jericó. Depois de Jericó, eles vão guerrear contra Ai. Eles já estão dentro da terra prometida, eles estão apenas conquistando o terreno
que Deus os tinha dado. Eles estão guerreando contra os povos que lá habitavam, mas era a terra prometida por Deus. Depois de Ai, de conquistar a cidade de Ai, o final do versículo 8, do capítulo 8 de Josué, nós lemos que Josué está, por mandado de Deus, erigindo um altar junto com os israelitas, fazendo um culto ao Senhor. E no meio desse culto, Josué reescreve toda a lei de Moisés e lê toda a lei de Moisés para os israelitas. Depois de tantas vitórias, o povo está agradecendo a Deus. Depois de tantas vitórias, o povo está cultuando a Deus. Mas, quando chegamos no versículo 9, os versículos que nós lemos, diz-nos a Bíblia que ainda haviam muitos cananeus e outros povos para serem conquistados. E estes povos, vendo a iminência da chegada dos israelitas para guerrear contra ele, resolveram se juntar, fizeram um conluio, fizeram um acordo, juntaram-se para guerrear contra o povo de Israel. Meus amados, o povo estava cultuando, estava adorando a Deus, e enquanto eles estavam adorando a Deus, os inimigos estavam se juntando para guerrear contra eles. Enquanto você está aqui louvando ao Senhor, agradecendo por suas misericórdias, pense e acredite, enquanto Jesus não voltar, o inimigo está preparando barricadas, o inimigo está levantando tranqueiras, o inimigo da sua alma, de Deus e da igreja de Deus, está a postos, pronto para guerrear e derrubar a sua vida de caminhada e de intimidade com Deus. Mas esta guerra, que estes reis, estas cidades-reinos, estão se juntando, fazendo um acordão para guerrear contra Israel, era uma batalha visível, era uma guerra visível. O povo está se juntando e Israel estava preparado para guerrear. O povo está vencendo, conquistando a terra que o Senhor deu. E sempre que nós estamos na direção de Deus, sempre que nós estamos conquistando as terras ou as vitórias que o Senhor tem nos prometido, sempre que o povo de Deus está avançando, conquistando aquilo que o Senhor está prometendo, sempre vai se levantar a oposição, sempre vai se levantar a perseguição. Neemias, quando está reconstruindo os muros de Jerusalém, ele é enfrentado, ele é perseguido. A igreja primitiva, enquanto está marchando no poder do Espírito Santo, é uma igreja perseguida. Jesus disse que isso seria natural nas nossas vidas. Quando lemos Mateus capítulo 5, os últimos versículos, depois de a gente ler: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que coisa linda! Quando chega no versículo 10, Jesus diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do meu nome, bem-aventurados os que são perseguidos e injuriados por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus diz: meus discípulos serão perseguidos, é natural. A perseguição, as lutas nas nossas vidas. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Jesus tem paz para a sua alma, mesmo em meio ao coronavírus, mesmo em meio à perseguição. E o lindo, irmãos, é que a paz que Jesus dá, o mundo não pode dar. O mundo não está podendo nos tirar o coronavírus das nossas vidas, da porta da nossa casa, está tirando vida, inclusive de familiares nossos. O mundo não pode dar isso. Os cientistas não conseguem, os governos não conseguem, isolamento social não consegue, quarentena não consegue, mas Jesus diz: eu tenho uma paz que o mundo não pode dar. Eu tenho uma paz que o mundo não pode dar, mesmo que o Covid-19 te ataca, a paz de Deus pode prevalecer sobre a sua vida. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Mas pior que aquela perseguição, ou pior
que aquela oposição que é visível de muitos reis e muitos exércitos se juntando, pior que essa, pior que aquela tentação que o diabo se apresenta diante de nós, a gente pode dizer assim, essa aí é do diabo. Tem aquelas que é visivelmente do diabo, não tem? Aquelas que é visivelmente uma tentação, uma provação que o diabo colocou no nosso caminho, só que pior que estas que são visíveis, pior que elas, são aquelas que vêm sorrateiras, são aquelas que vêm acobertadas, são aquelas que vêm com o discurso de aliado. Eu quero me aliar a você, eu quero te trazer o bem, eu sou amigo, eu sou da paz. Nós lemos nos versículos 1 e 2, que um exército visível, portanto, se levantou contra Jericó, ou melhor, contra Josué e o povo de Israel. E eles não estavam preocupados. Deus tinha dado a promessa de que eles conseguiriam vencer e derrotar aqueles reis. Não estava preocupado com isso. Josué não desobedeceu a Deus e não deixou Deus triste, nem Josué e nem Israel, por causa daquele exército. Mas nos versículos 3 e 4, sorrateiramente o inimigo se apresenta a Israel e a Josué, dizendo: nós viemos de uma terra longe, nós viemos. No versículo 4 diz que eles agiram com astúcia. Se você olhar no versículo 4, está claramente aí, usaram também de astúcia. O que é astúcia? É a habilidade de enganar alguém sem que alguém saiba, para que você consiga algo, para que você extraia algo daquela pessoa. A Bíblia diz que os gibeonitas, diferente dos outros povos que se juntaram e apresentaram-se visivelmente, eles vieram sorrateiramente, por trás, pelas portas dos fundos, por um lugar que ninguém esperava, por um lugar que ninguém podia esperar que um guerreiro ou que uma guerra viria. E a guerra aqui é diferente, irmãos. A guerra, o guerreiro, o inimigo se apresenta como aliado, e eles pegam a roupa velha rasgada. Não dava 30 quilômetros, no máximo 30 quilômetros de Gilgal para Gibeão, que era a terra deles. Mas eles disseram: olha, a gente veio de uma terra longe, a gente veio de uma terra distante, acolhe a gente, faz aliança com a gente, porque o teu Deus é Deus maravilhoso. E nós lemos no versículo 14, que Josué e o povo de Israel não consultaram a Deus, não pediram a direção. É a segunda vez que Josué faz isso, já aqui logo no capítulo 9, é a segunda vez que Josué está agindo sem consultar a Deus. Irmão Tiago, nós estamos no meio de um coronavírus, de uma pandemia. Por que você traz essa palavra esta noite? Simples. A maioria dos irmãos que está aqui, se não todos, eu acredito que todos, tiveram as suas vidas mudadas nessa quarentena. Não, já é um trimestre, né? Já é 3 meses. A maioria de nós teve a sua rotina mudada, ou todos nós não sabemos mais o que fazer com tanta sobra de tempo. O tempo está sobrando, Agora tem já casal se separando porque estão juntos demais. Tem casal que se juntou, graças a Deus, porque estão juntos agora. Mas tem outros que se separaram porque não conseguem mais ficar juntos. Quando o tempo sobra, existe um problema. Pode surgir no coração de qualquer homem e de qualquer mulher, quando tem tempo de sobra, o perigo de descambar na ociosidade, o perigo de descambar na falta do que fazer, na falta de responsabilidade com o tempo que tem de sobra. Não nos esqueçamos, em 2 Samuel capítulo 11, a Bíblia diz que era primavera, era o tempo dos reis estarem em guerra, mas Davi escolheu não ir para a guerra, Davi escolheu não se ocupar. A Bíblia diz que Davi escolheu ficar no palácio, mandou Joabe e o exército sozinho, e ele ficou no palácio ocioso, com tempo de sobra, com a mente desocupada, com falta de responsabilidade, sem nada para fazer. E diz a Bíblia Sagrada que ele foi tentado pelos seus olhos e por sua concupiscência. Meus irmãos,
É tempo que nós temos muito tempo de sobra, já está quase se fechando, mas a rotina ainda não voltou ao normal. E nós estamos olhando para a possibilidade das tentações visíveis. Nós estamos olhando para a possibilidade das tentações que nós podemos logo perceber que é do diabo. Mas o diabo não tem só uma artimanha para nos tentar, para derrubar a tua vida, para tentar a tua alma, para acabar com o teu casamento, para acabar com a tua família, para acabar com a tua fé. O diabo tem astúcia, o diabo tem estratagema, o diabo pode vir sorrateiramente, sem que você perceba, e ele pode enfraquecer a sua fé no tempo em que você deveria estar fortalecendo ela, porque tem mais tempo para orar, tem mais tempo para ler a Bíblia, tem mais tempo para clamar a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que é tempo de juntar os joelhos desconjuntados e as mãos frouxas. Quando eu leio esse texto, amados, eu penso que é um retrato da igreja, pelo menos da igreja, que nós tínhamos até antes desse Covid-19. Eu vejo a igreja nesse texto como uma velha, com os joelhos frouxos, com as mãos fracas. Eu estou falando de igrejas locais, porque a igreja de Cristo é forte, a igreja que vai para o arrebatamento é forte, está preparada para subir com Cristo. Mas parece que a igreja estava com os joelhos fracos, as mãos fracas, crentes enfraquecidos, que não se santificavam, que não se levantavam. Deus está nos colocando dentro do nosso quarto, com tempo suficiente para clamá-lo, para orar a Ele, para buscar a sua presença, para buscar a sua palavra. Você tem que sair avivado deste trimestre, você tem que sair mais forte deste trimestre, você tem que sair cheio do Espírito Santo deste trimestre, senão não valeu a pena o tempo que você teve de sobra. Livremos-nos da ociosidade, meus irmãos. É tempo de fortalecer as mãos, de fortalecer os joelhos, de juntar os braços, de juntar o clamor a Deus, porque o Senhor está falando, a sua voz está bradando nesta terra. Quantos podem glorificar o Senhor por isto? Então não esqueça, você pode estar esperando o ataque do inimigo visível, grande, mas o diabo pode estar nesse tempo de sobra que agora tu aproveita para as redes sociais. Quem não tinha nenhuma conta na rede social agora tem, porque tem tempo de sobra. E o diabo está ali jogando seus dardos, o diabo está ali jogando suas flechas, mensagens, sites. Cuidado. O apóstolo João diz: olha, irmãos, o pecado, o diabo nos tenta pelos desejos provocados pelos olhos, concupiscência dos olhos, pelo desejo provocado na carne, concupiscência da carne, e pela soberba da vida. Cuidado com os seus olhos, cuidado com os seus olhos. Você pensa que o pecado está visível, lá longe, e o diabo está te apresentando coisas na tela do celular, na TV, na televisão, porque você está com tempo sobrando demais, tua alma está enfraquecendo, você está caído, e Jesus diz assim: se o teu olho te escandalizar, faz o quê? Passa o colírio. Foi o que Jesus disse? Arranca. Meu Deus, é para amputar? Não. Jesus está dizendo: não brinque com o pecado, corte toda possibilidade. Quando Jesus diz corta e arranca, joga fora, ele está dizendo: corte toda possibilidade que te leva a pecar. É o Facebook que está te levando a pecar. Toda vez que tu está nele, tu fica tentado a pecar. Então Jesus está dizendo: corta. É o WhatsApp, é o Instagram, é não sei o que, é o Twitter, corta. É o amigo, é a menina, é a moça, é o rapaz. É quem não tem nada a ver com o teu casamento, é quem não tem nada a ver com a tua família. Jesus está dizendo: corta.
Corta, porque é melhor tu entrar caolho no céu do que todo o teu corpo ir para o inferno. Salva a tua alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Jesus está às portas e os sinais estão se apresentando cada vez mais fortes. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? A derrota de Josué foi olhar para o inimigo grande e perder a visão dos dardos inflamados pequenos. A pior derrota ainda foi não consultar o Senhor. O segredo da vitória de José. José tinha habilidade para ser governador? Não tinha. Nem estudou o menino, nem ficou tempo suficiente com o pai para aprender a ser um patriarca. Nem ficou. Davi tinha capacidade e habilidade para derrotar um gigante? Não. Quem tinha era Eliabe, o irmão dele. Os outros irmãos tinham. Então tal que na hora que Samuel foi o juiz, Samuel disse: esse aqui não tem jeito, o menino é todo habilidoso, tem espada, é guerreiro, vai já derrotar todo mundo aí, é o rei. E o Senhor disse: não. Esse menino não tem habilidade, mas tem uma coisa que é dita de José e de Davi repetidamente na Bíblia. Qual é? O Senhor é com ele. O Senhor é com ele. José não tem habilidade para ser governador, não tem problema, o Senhor é com ele. Davi não tem habilidade para vencer um gigante, para derrotar, para nada. Para governar não tem problema, o Senhor é com ele. Se o Senhor é contigo, se preocupe com isso, irmão. Se preocupe em estar na presença do Senhor. Se preocupe em ter Deus na sua vida. Se preocupe em estar no centro da vontade de Deus. Você pode não ter habilidade, ninguém pode ver, ninguém pode entender, mas se o Senhor é contigo, Ele te dará características, habilidades suficientes para que você seja vitorioso e vitoriosa. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Então aproveite a quarentena, ou o trimestre, ou o quadrimestre, não sei quando é que vai isso aqui. Aproveite para crescer em Deus. Saia maior dessa prova e não menor, em nome de Jesus. E procure a direção de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor para sempre. Amém.